Bem-vindos ao Justiça Cega. Hoje um programa especial de Natal. Vamos ter presentes para distribuir. O Luís Rosa convidou, além do Paulo Saragossa da Mata, o advogado Rogério Alves para uma espécie de noite de consoada antecipada. Na primeira parte vamos oferecer presentes de Natal, nomeadamente livros. Na segunda parte vamos ter sugestões de filmes para esta consoada. Bem-vindos todos, bem-vindo Rogério Alves. E começava precisamente por si. Que livro é que quer oferecer? A quem? Porquê? O que é que nos traz? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu estava a pensar, eu teria muitos livros para oferecer e muitos destinatários potenciais candidatos. Mas vamos respeitar as regras. Então eu ofereceria aos candidatos à presidência da República, aos candidatos e às candidatas. Curiosamente, se não me falha a contabilidade, são 12 homens e 2 senhoras, parece que não me falhou a contabilidade, e eu oferecia precisamente aquilo que em Portugal se traduziu como sendo 12 homens em conflito, e que, efetivamente, no seu título original é 12 Angry Men. E porquê é que eu ofereceria este... E agora o autor, sabe quem é? O autor, agora não me recordo, sei que o Reginald Rose é que escreveu a versão para a televisão. E então o que é que acontece? Isto é uma coisa muito antiga, é uma coisa mesmo muito antiga, quando eu era jovem. Aliás, ainda não tinha nascido quando foi produzida a obra, em 1957. E conta a história de 12 jurados que se juntam para decidir sobre o destino de um jovem acusado de parricida, acusado de ter assassinado o pai. E aquilo é muito simples. Todos estão convencidos que vai ser um veredito de culpado muito rápido. E diz, pronto, vamos despachar isto não merece qualquer dúvida. E afinal há um jurado, que é o Sr. Davis, que em Portugal, depois num teatro mais tarde, foi interpretado pelo Armando Cortês, e que ali no cinema era o Henry Fonda. Aliás, em ambos os casos foi um elenco de luxo. E que diz, bom, mas eu não estou de acordo. Não estou de acordo em considerá-lo culpado. E isso lança um debate tremendo. Primeiro, todos os outros reagem mal porque entendem que o assunto era para ser resolvido rapidamente, que as provas são óbvias, mas ele, com o seu poder de persuasão, vai suscitando questões que, gradualmente, como uma espécie de dominó, vão convertendo todos os outros jurados. E então porquê é que eu ofereceria a visualização deste filme e o livro que lhe esteve na base? É um 2 em 1, digamos assim. Um 2 em 1. Porquê? Porque é preciso compreender o seguinte. Primeiro, a justiça não pode ser feita à pressa. Não pode ser feita porque eu quero ir ver o futebol. Isto agora estou a dar exemplos de coisas que aconteciam ali. Porque é óbvio que uma pessoa com aquele perfil mataria o pai, porque é um bandido. Porque é óbvio que a polícia não se engana. Porque é óbvio que o senhor tem cara de assassino. Porque nós temos de ter pena dos pais que são maltratados pelos filhos. Enfim, por toda uma série de conjunturas que se transformam em conjeturas, mas que não tocam o essencial. E o essencial é, foi aquela pessoa que praticou o crime ou não? E depois, não é só o não se fazer à pressa. É que à medida que o Henry Fonda, o tal jurado Davis, vai convertendo os outros jurados, e numa altura há uma minoria, já não é só um, já são 2 e depois 3, e os outros ficam muito incomodados, ficam muito irritados, ficam muito aborrecidos e criticam quem vai mudando de opinião. Porquê? Porque estão a destruir uma unanimidade, ou uma necessária unanimidade, que despacharia o assunto rapidamente. Ora, é preciso que as pessoas que passam a vida a falar na justiça, esta é a primeira prenda a ter esta dedicatória, percebam que cada caso é um caso e que cada caso tem de encontrar naquele específico assunto, naquela matéria, naquela acusação, naquele julgamento, a verdade. E não se pode, por atacado, não se pode, por desforço, não se pode, para satisfazer a volúpia da opinião pública, não se pode, para satisfazer a expectativa criada ao longo de meses, criar uma solução injusta e preterir uma análise detalhada, concreta, minuciosa. Porquê? Porque a justiça existe para aplicar o direito no caso concreto, fazendo aquilo que é de lei, supondo que a lei obedece a uma justiça. Portanto, eu ofereceria este livro porque parece-me que as pessoas estão um bocadinho a precisar de parar para pensar, sem ser neste vozear demagógico de que em Portugal nunca ninguém é preso, em Portugal nunca ninguém é condenado, em Portugal é isto e aquilo, para contrariar uma inércia que é terrível, que as pessoas nunca pensam, que é esta: quanto mais tempo demora um processo, às vezes sem manobras dilatórias, que é uma surpresa para o Luís Rosa, feitas pela defesa, as manobras dilatórias, estou-me a lembrar de vários, podia dar vários exemplos.
muito claros. Quanto mais tempo demora, mais se cria a expectativa e a vontade de condenar. Porque senão diz assim, então andámos 15 anos disto e agora não se condena ninguém. Essa agora. Então a história tem um final imperfeito, tem um final infeliz. E tudo isto tem de ser saneado numa sociedade que quer ser um Estado de Direito democrático. E espera que a campanha eleitoral das presidenciais passe um bocadinho por essa ideia de haver uma justiça justa e não necessariamente célere? Temo que não. Gostava de ver isso debatido na campanha? Gostava de ver isso debatido na campanha, mas dito sem ser na torrente demagógica de querer angariar votos e popularidade. E infelizmente, eu, por exemplo, quando vejo, com todo o respeito e simpatia que tenho por ele, o Dr. Marcos Mendes dizer que vai fazer um Conselho de Estado sobre a justiça e a corrupção, é o mesmo que fazer um Conselho de Estado sobre o Sistema Nacional de Saúde e as doenças cardíacas. Quer dizer, porquê? Porque é isolar uma espécie, justamente pela enorme demagogia que hoje envolve o debate público sobre a justiça. Porque não fazer sobre a justiça o homicídio, sobre a justiça e a violência doméstica, sobre a justiça e os crimes informáticos. Porquê? Porque toda a gente, neste momento, alinhou, por razões eleitorais, com aquilo que se considera ser o vox populi mais ativo e mais produtivo em termos de votos, que é o combate à corrupção. Amanhã acordaremos para outra coisa qualquer, mas neste momento é o estado das artes. Portanto, respondendo à sua pergunta, se eu tenho esperança que isso aconteça? Não. Acho que a discussão vai continuar a ser demagógica, acho que cada um vai tentar cavalgar mais a onda do que os outros, acho que vão dizer aquelas banalidades do costume, que tem de ser célere, tem de ser isto, tem de ser aquilo, um bocado ao jeito que se dizia lá no meu bairro quando eu era jovem, que vale mais ser rico e ter saúde do que ser pobre, mas ser doente. E portanto, o que acontece é um pouco isto. E por isso é que eu oferecia... Recordo lá o nome do livro? 12 Angry Men. O filme, de acordo com aqui o Google... É de 57, é mais velho que eu, não é? O filme é de 1957. Ainda mais velho que eu, pronto. Enfim, o filme é de 1957, é de um excelente realizador que é o Sidney Lumet. E portanto é um filme cheio de vedetas, mas com uma história absolutamente fascinante. Os atores são fantásticos, que eu estou a ver. É um 2 em 1 do Rogério Alves. Luís, já que estás com a palavra, queres dar também a quem é que oferecias um livro e qual? Bem, eu até vou pegar aqui, é o que sou o demagogo aqui. Exatamente. Isto aproveitando para dar alguma resposta se quiseres. Obviamente que eu devolvo. Isto aproveitando também para dar alguma resposta ao Rogério Alves se quiseres, claro. Eu devolvo, obviamente, a consideração e o respeito, reproduzindo também a demagogia destes argumentos, mas não é este o modo do programa. Fica para outra oportunidade. O Rogério Alves virá cá debater connosco certamente sobre isto. Mas eu aproveitaria precisamente aqui a dica para oferecer também aos candidatos presidenciais um livro que é de uma das minhas historiadoras favoritas, que eu por acaso tive o prazer de conhecer e de entrevistar, que é Anne Applebaum. Não é o último livro dela, é o penúltimo, se não estou em erro, que é um livro que teve a tradução em português, aliás, para O Crepúsculo da Democracia, o apelo sedutor do autoritarismo. Eu li a versão original e o livro tem... é uma descrição. A Applebaum é uma historiadora, é uma jornalista. Ela é jornalista numa revista também conceituada, que é da Atlantic. É uma americana, mas muito europeia. Ela mora entre os Estados Unidos e a Polónia. É uma americana, mas muito culta, queres dizer? Não sejas preconceituoso. Ela é casada com um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, conhece muito bem a história do leste europeu. E o livro é, grosso modo, entre outros países, é a descrição da forma como Viktor Orbán construiu a sua democracia musculada. Numa escrita de reportagem, numa escrita muito bem conseguida, que ela escreve muito bem, e vai entrevistando pessoas de quem ela era amiga e de quem se afastou precisamente pela forma como elas apoiaram esta democracia musculada de Orbán. Porquê é que eu ofereci isto aos candidatos presidenciais? Vão ter um saquinho muito preenchido, os candidatos presidenciais. Desculpa? Vão ter um saquinho muito preenchido este Natal. Vão ter um saquinho muito preenchido. Porque eu acho que é muito importante, agora dando aqui o outro lado e outra perspectiva diferente da do Rogério Alves, acho que é muito importante que alguns candidatos que têm entre os seus apoiantes, pessoas que apoiam esta visão de Orbán, uma visão de Orbán que levou ao fim da separação de poderes na Hungria, que levou ao ataque maciço à liberdade de imprensa. Na Hungria, não só os tribunais têm algum controle político, como, nomeadamente, os mídias são perfeitamente controlados politicamente.
E, portanto, ofereci isto para que não existam as tentações do autoritarismo. E as tentações do autoritarismo, quando ouvimos de alguns candidatos, parece que são notórias. Obviamente, a maior cara dessa visão do autoritarismo português, na minha opinião, é Rui Rio, e a sua visão sobre a justiça, que é o do Rogério Alves, também não concordo com ela, que é profundamente demagoga, mas que é uma queda completa para o autoritarismo. E espero, quando ouço Gouveia e Mel, ouço um pouco, parece que estou a ouvir Rui Rio a falar sobre a justiça. E, portanto, ofereci este livro para precisamente perceberem que, por um lado, acabar ou tentar combater a separação de poderes, que é um princípio estruturante do Estado de Direito, e combater a liberdade de imprensa, fazendo com que, alterando, por exemplo, leis, nomeadamente penais, e não só, de forma a fazer com que os jornalistas sejam mais facilmente condenados, contrariando toda a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é algo que atenta contra a democracia e é algo que causa um problema reputacional ao país, nomeadamente a Hungria tem graves problemas, como a Polónia também teve, com a Comissão Europeia. Portanto, este livro acho que era uma excelente oferta aos candidatos presidenciais que têm essa tentação sobre o autoritarismo. Deixa-me só dizer que Deixa-me também... só recordar o nome do livro, Crepúsculo da Democracia, o apelo sedutor do autoritarismo. Exatamente. Depois ofereci também, muito rapidamente, um livro, aqui ao nosso amigo Saragossa da Mata, já vou oferecer uma prenda aqui ao Dr. Rogério Alves, mas aqui uma prenda do Dr. Saragossa da Mata, aqui é outro, que é um livro que custa menos de 150 euros. É bom. Em princípio, sim. Olha, este custou 15, acho eu. É um livro que é do Timothy Garton Ash, também outro historiador, um historiador inglês, que tem um livro que é muito giro. Também podia ser um filme, que era... Isto é a propósito das escutas telefónicas. Nós sempre que ouvimos falar em escutas telefónicas, aqui o Paulo já defendeu um bocado dessa ideia, enfim, parece que nós estamos a regressar à PIDE, estamos a regressar ao Estado Novo, não há controle, há escutas telefónicas a mais, há a violação dos direitos da vida privada. Bem, tudo verdade. Isso. E o que é que é o... Não é nada verdade. E o que é este livro? Este livro é um livro... O Garton Ash era um jovem estudante inglês, vivia em Berlim nos anos 80, ia muito à RDA, ia muito a Berlim-Leste. E então, quando a queda do Muro de Berlim ocorreu, quando o Pacto de Varsóvia foi extinto, graças a Deus, os regimes comunistas caíram, o Garton Ash, em 92, quando os ficheiros da Stasi da polícia política da RDA foram abertos, ele foi consultar o seu ficheiro. E o livro é extraordinário, é precisamente uma visão daquilo que é o totalitarismo na vida de uma pessoa. Ou seja, e ele tem uma coisa muito interessante que cruza a leitura do ficheiro da Stasi, que retrata todos os exílios dele a Berlim-Leste, como também até uma noite romântica com uma namorada de Berlim-Leste, com o seu diário pessoal. Ele está a ler o ficheiro da Stasi, está-se a recordar daqueles dias, mas depois vai consultar o seu diário. Os ingleses têm essa tradição extraordinária, que é escreverem diários ao longo da sua vida, e vai cruzar o seu diário pessoal com o ficheiro da Stasi. E é interessantíssima a memória de coisas que ele já não se lembrava, mas também é interessantíssimo pelo que é o totalitarismo. Ou seja, pela submissão do indivíduo ao peso do Estado, a submissão do indivíduo a um peso de uma ideologia. E, portanto, quando se fala de escutas, quando se fala de PIDE, quando se fala de ditadura, sendo que a ditadura portuguesa foi uma ditadura autoritária, apesar de tudo foi diferente das ditaduras comunistas, politicamente falando, e não só, mas é muito importante nós termos conta, peso e medida quando falamos das coisas. Não falamos com ligeireza, não compararmos coisas que são normais no Estado de Direito Democrático e compará-las com matérias que ocorreram em ditaduras verdadeiramente pesadas, que marcaram uma página negra na história da Europa, como é, por exemplo, seja as ditaduras comunistas, seja mesmo as ditaduras autoritárias na Península Ibérica, seja em Espanha, seja em Portugal. Portanto, conta, peso e medida é uma oferta que eu deixaria aqui ao nosso amigo Paulo Saragossa da Mata, que também tem o seu quê, demagogo. O livro de File, é assim que se chama esta oferta do Luís para o Paulo, e façamos ao Paulo com o seu livro e a quem é que oferecia. Pois bom dia a todos e também já um desejo prévio de boas festas a todo o nosso auditório. Eu vou oferecer um filme. Eu sei que hoje em dia não se oferecem filmes, porque eles estão todos naquelas plataformas e se descarregam, mas eu vou oferecer um filme em versão DVD, antigo, ainda com capa de plástico. Porquê? Porque é da época, mais ou menos da época em que foi escrita a tese do professor Dr. André Ventura. E o filme que lhe ofereço é um filme de 93, portanto a tese dele é posterior seguramente, que é o Em Nome do Pai.
Em Nome do Pai, um filme absolutamente extraordinário, em que há 4 pessoas condenadas por um atentado cometido pelo IRA que eles não cometeram. E é a história do pai e do filho, essencialmente, dessas 4 pessoas, numa luta pela prova da verdade. E toca em 2 pontos que eu acho principais. Por um lado, no preconceito judiciário, quer do Ministério Público, quer da parte dos juízes que alinharam pela mesma batuta do Ministério Público, coisa que acontece diariamente na justiça portuguesa, sem crítica. A manipulação da prova, que é uma das coisas mais graves que existem, e, claro, o erro judiciário. Não é? O erro judiciário. É o erro judiciário que deveria ser recordado todos os dias por pessoas que, como o Sr. Professor Dr. André Ventura, aí sim, um populismo judiciário ainda pior que o do Luís Rosa, em que utiliza os preconceitos sociais de punição, a vox populi, não é? Para tirar daí dividendos políticos. E, portanto, seria ótimo que um grande constitucionalista como ele, eu acho que é um grande constitucionalista, a partir do momento em que se escreve uma tese de doutoramento em constitucional, ainda por cima em defesa das minorias também, crimes de terrorismo. E, portanto, é um filme que precisa de rever ou de ver pela primeira vez. Portanto, o presente é para o André Ventura, é isso? É este filme, okay. É um presente. Sim, porque eu aos candidatos presidenciais não podia dar prendas por 2 razões. Não posso dar presentes, porque são muitos. Mas o André Ventura é candidato presidencial também. Não. Mas eu só posso dar a um. Okay. André Ventura não é enquanto candidato presidencial, porque para mim ele não é um verdadeiro candidato presidencial. Este ano faturaste bem, podias oferecer uma casa. Não posso. Não posso, porque a vida de advogado com o Rogério sabe está cada vez pior. Não é? Muito e, mal portanto, mesmo. a minha ideia só podia dar. Eu só podia. O Rogério e o Luís estão muito mais mãos largas do que o Eu só podia dar a um digas. porque não tenho verba para todos. Exato. E porque também acho que há um que merece, neste caso, uma prenda especial. Mas atenção, Paulo, uma coisa. Eu, ao convidar, aliás, para confirmar, fui aqui ao Google, eu há bocadinho utilizei só a minha parca memória, de facto foi Reginald Rose que escreveu a história. Por acaso acertei, mas arrisquei um bocadinho, dado que já foi há muitos anos e eu não fui fazer o trabalho de casa. Mas agora fui ver aqui ao Dr. Google, que está sempre a acertar. A ajudar. Mas eu, no meu caso, aqui o Paulo está a fazer esta coisa, por isso é que o Luís diz que ele é um bocadinho demagogo. Então, o filme, eu convidava os 14 para irem ao mesmo tempo visualizar. Mas é que a todos a casa do André Ventura. Mas o Paulo quer mesmo oferecer um DVD, uma caixinha, uma coisa antiga. Para ir ver à casa do André Ventura, o apartamento é um pouco pequeno e acho que tem que ter a autorização da senhora que é a proprietária. Mas são 14. Eu fazia um drive-in. Para apanhar ar. E já agora deixe-me dizer rapidamente para terminar essa primeira parte. É um brincalhão de primeira e é por isso que o torna tão simpático e encantador. A questão aqui é a seguinte: o projeto do Rio para a Justiça, ele disse, o Dr. Rogério Alves não deve concordar, como quem diz, se calhar até concorda. Em primeiro lugar é assim, eu para concordar tinha de o perceber, coisa que por acaso ainda não logrei. Acho que a grande medida que está ali colocada é que no Conselho Superior do Ministério Público e no Conselho Superior da Magistratura haja uma maioria de juízes. No mais, o que acontece é uma zanga com o sistema judicial. Mas eu quero dizer uma coisa aqui ao Luís Rosa. Um dia também o levo a fazer um percurso histórico sobre isso. Os grandes defensores da independência do Poder Judicial nos países de ditadura são os advogados. É verdade. Os advogados, nomeadamente na América Latina, em África. É verdade, concordo. Atenção, isto é muito importante, porque a independência do Poder Judicial só pode, no meu ponto de vista, vir a ser substituída por uma inteligência artificial infalível. Fora disso, temos de arrostar com os defeitos do sistema, como arrostamos com outros defeitos de outros sistemas. Eu sou, digamos, um defensor da independência, da inamovibilidade e responsabilidade, tal como está prevista. Agora, isso não nos inibe de criticar erros em concreto e abstrato. Mas esta nota é que era importante. Os advogados são os campeões da luta pela defesa da independência dos tribunais e dos juízes. Fica esta ideia para terminarmos a primeira parte. Na segunda parte já vamos olhar também para alguns filmes para este Natal, nesta consoada antecipada do Justiça Cega. Estamos na segunda parte do Justiça Cega, uma noite de consoada antecipada. Já oferecemos livros e também DVDs na primeira parte. Nesta segunda parte vamos olhar para filmes que os nossos convidados gostariam de ver e com quem. Mas, Paulo, ainda queria acrescentar aqui alguma coisa em relação àquilo que o Rogério Alves dizia no final da primeira parte. Estávamos a falar sobre os presentes para os diversos candidatos. Eu devo dizer que com o professor Dr. André Ventura eu simpatizo imenso. O que eu não simpatizo é com a persona, me compara com o André Ventura, é com a persona política. Portanto, atenção, isto que fique bem claro. Então, Paulo, tens mais coisas próximas do André Ventura do que tu julgas.
Claro, somos os dois juristas. Não, nada disso. Vamos, Alguma queda para o autoritarismo também. vamos agora saber com quem, que filme é que viam e com quem. Paulo, já quis oferecer um DVD ao André Ventura de um filme. Veria-se um com André Ventura ou quer trazer-nos aqui outro filme e com quem que veria? Não. Eu gosto muito de ver sozinho em casa. E então? Que filme é que nos traz para esta segunda parte? Ora, eu não trago um filme, mas um documentário muito interessante sobre um quadro extraordinário que quem tiver interesse que possa procurar na internet esse quadro, que é o quadro chama-se Judite matando Holofernes. Judite era uma mulher judia, viúva, que estando a cidade toda rodeada por um exército assírio, comandado por Holofernes, ela introduz no acampamento assírio, portanto sai da cidade, seduz o general e, aproveitando-o a dormir e embriagado, decapita-o. A pintura é o início de uma técnica usada por Caravaggio, que foi o que o eternizou. Estamos a falar de uma obra do século XVI. E essa obra tem sido utilizada, e este documentário retrata isto, retrata o princípio da legalidade penal, o princípio da legalidade penal, e a grande discussão perante aquilo. Vemos uma mulher, aquela mulher não está nem com um ato de medo, está apenas com um ato de homicida sem sentimento, e a pergunta que se faz perante aquele quadro é: o homicídio pode ser justo nestas circunstâncias? E daqui dá-se um salto. Quando é que nasce o direito penal? Quando é que nasce a justiça penal? A justiça penal nasce quando nós temos que domesticar a violência. Domesticar a violência do Estado. Domesticar a violência do Estado. Porque é uma violência autorizada. Ora, este documentário é um documentário que eu acho muito importante e eu gostaria muito de recomendar e de oferecer, se é assim, o documentário à Sra. Ministra da Justiça, a Dra. Rita Judice. Porque acho que fará falta para perceber a dimensão dramática do direito penal e a importância brutal que tem nós domesticarmos a violência. Principalmente quando tive a oportunidade de ler estas novas medidas que o Governo aprovou, pela mão dela, relativamente à perda alargada e ao confisco. Acharia que a Sra. Ministra tinha muito a ganhar com não ir atrás dos populismos penais, voltar um bocadinho atrás e dizer: vamos lá ver se é justo. O populismo parece que é a palavra mais repetida nesta consoada. Nesta consoada. Aliás, quem sabe vai ser a palavra do mais ano. repetida pelos próprios populistas, que não deixa de ser interessante. Não, mas eu acho que isto vai ser... só o nome do documentário? O documentário chama-se mesmo Judite decapitando Holofernes. É um daqueles... eu também já publiquei um dia um artigo em que eu dei-lhe um nome que ninguém entendia. Só depois de se ir ver é que se percebia a graça. E este é precisamente essa lógica. Um documentário que o Paulo Saragossa da Mata sugere à Ministra da Justiça. Rogério Alves, que filme é que gostaria de ver neste Natal e na companhia de quem, se possível? Bem, eu hesitei muito. Tinha aqui uma lista longuíssima que tem mais filmes do que candidatos à presidência da República. Em qualquer caso, e havia alguns assim mais frívolos, mas talvez de apreensão mais rápida, tipo A Fogueira das Vaidades, do Tom Wolfe ou coisa assim. Mas depois de muita reflexão, aqui durante os 30 segundos, depois de muita reflexão, eu optei por um filme, e já digo com quem é que gostaria de ver, que eu não me lembro bem como é que se chama em Portugal, acho que era Os Condenados de Shawshank. Sim. Enfim, que na língua nativa é o Shawshank Redemption. Para agrado de alguns, é um senhor que foi condenado a 2 prisões perpétuas, portanto, para se ver que isto de pedir prisão perpétua não é assim tão inédito, dado que este senhor foi condenado a 2 prisões perpétuas. E este filme tem uma história muito interessante, porque o senhor é condenado injustamente, é preso, acaba por ser absorvido num esquema de branqueamento de capitais a partir do financiamento que era feito à biblioteca da prisão, enfim, trabalho em que ele se empenhou, e em que o principal beneficiário era o diretor da prisão, portanto todo um sistema podre, e que leva depois a um momento culminante que é este. Finalmente, o homicida verdadeiro é preso. Vai para aquela prisão e confessa ao crime. E o diretor da prisão consegue que ele seja morto antes de se divulgar que efetivamente ele confessou o crime. Depois o filme acaba por terminar daquela forma mais idílica. O Andy foge, vai para uma ilha muito simpática, onde depois o Morgan Freeman, é o Tim Robbins e o Morgan Freeman, vai ter com ele.
E eu também gostaria de ver este filme juntamente com os senhores conselheiros de Estado quando eles estivessem a debruçar-se sobre a justiça. Gostava que eles, antes de se debruçarem, antes de caírem, não é? Porque as pessoas às vezes debruçam-se e caem enfim, naquelas ideias mais da moda, vissem e pensassem no erro judiciário, na própria corrupção do sistema e nas consequências devastadoras. Aliás, há lá um senhor que é o Brooks, que a uma altura é libertado ao fim de 50 anos de prisão, tenta arranjar um emprego, mas depois acaba por se suicidar. Portanto, não tem aqui nada a ver com o não sancionar quem pratica crimes graves. Isto é que tem de ficar bastante claro. Eu acho que há pessoas que, pela sua conduta, os homicidas, violadores, as pessoas que causam lesões patrimoniais graves, os branqueadores de capitais, os terroristas, infelizmente não se inventou ainda uma situação melhor, que é para os evitar a sua conduta nociva, que é estarem presos. E, em alguns casos, com longas penas de prisão. Agora, isto só pode derivar de um julgamento justo para cada uma das pessoas que está envolvida. Isto não se faz a grosso, tem de se fazer a retalho. E tem de se fazer com aquela minúcia de alguém que tem nas mãos o destino da cidadania e daquela pessoa em particular. Portanto, após muita hesitação, porque haveria muitos exemplos, eu iria por aqui, porque este é um filme que Os toca Condenados muito... Shawshank. Exatamente. Para ver com os conselheiros de Estado. Exatamente. Luís. Incluindo o jovem. Incluindo o jovem. Porque nessa altura fica já preparado para o que há de vir. Se vier a haver o jovem. Bem, eu ofereci aqui 2 filmes, não era necessariamente para ver com os outros. A minha prenda, eu estou à espera. É isso que Foi criado uma expectativa. Agora, anunciei, agora vou concretizar. Foi criado uma expectativa. Não é necessariamente para ver, são 2 filmes, não é necessariamente para ver com o Rogério Alves. Sim. Eu acho que ele tinha todo o direito a não. Digamos, era um intervalo da minha presença. Que eu, como populista e demagogo, obviamente posso incomodar só com a minha presença. Não, sou só eu que chamo. Ok. Mas são 2 filmes que eu acho que o Rogério vai apreciar. Um é um filme que eu acho que é extraordinário, também é dos anos 50. O do Rogério era de 57, este é de 59, que é A Anatomia de um Crime, de um realizador americano-austríaco, que é o Otto Preminger, que é um realizador fantástico. Eu sabes que, agora vou fazer aqui uma confusão, eu hesitei entre ser jornalista ou ir para o cinema. Portanto, se eu tivesse ido para o cinema, não estaria a vergastar regularmente os advogados como costumo fazer. Pensei que ia dizer ser jornalista e ser advogado. Diga? Pensei que ia dizer hesitei entre ser jornalista e ser advogado. Não, isso aí nunca tivesse hesitação. Não. Por acaso, a minha família... era ser procurador. Por acaso, o meu pai queria que eu fosse para direito, mas eu não lhe fiz essa vontade. Olha, devias ter ido. Fui para jornalismo. Foste Quem para sabe direito. se um dia eu não retificarei esse meu Foste erro. para direito por outras vias, digamos Exatamente. assim. Mas voltando aqui à Anatomia de um Crime, isto também torna-se mais divertido. Quem é que chateava os senhores advogados se não fosse eu? Também só tivesse ido para cinema, tinha uma vida demasiado pacífica. Mas ele não chateia Bem, só advogados. só tinham jornalistas que adoram falar com eles, portanto assim tem mais piada. Bem, A Anatomia de um Crime é um filme que tem várias particularidades. O realizador é um judeu austríaco que fugiu da Alemanha nazi. A Alemanha, obviamente, quando a Áustria foi integrada na Alemanha, e fugiu ainda nos anos 30, radicou-se em Los Angeles. O ator que faz o vice-presidente não é um ator profissional. Acho que vão gostar os dois disto. Era um advogado americano, conhecido nos anos 50, que foi uma das vítimas da caça às bruxas promovidas pelo senador McCarthy. E que teve a coragem de o confrontar em pleno Senado. E ficou muito conhecido por isso. O filme tem a participação do Duke Ellington, que é uma lenda do jazz e que ele participa na banda sonora original do filme. Mas o filme é extraordinário, é um filme a preto e branco. Não é em 59, obviamente, que havia filmes a cores, mas a fotografia do filme, para quem gosta de filmes a preto e branco, como é o meu caso, é uma fotografia fantástica. E depois tem atores extraordinários, o Jimmy Stewart, que é um dos meus atores favoritos, e a história. É uma história que só um realizador europeu com ascendência europeia que poderia fazer, porque é uma história também de um corte filme. É um filme sobre um caso de um homicídio de um militar que assassina o violador da mulher. E, portanto, é julgado por isso. No fim, vou fazer aqui um bocado de spoiler, é absolvido. Mas o filme é um filme negro. O noir filme é um filme em que a femme fatale é a senhora que foi violada, que na altura era uma jovem atriz, que era a Lee Remick, e depois ficou conhecida. Uma atriz, a personagem insinuante. É uma personagem que é a vítima, mas a forma como ela se comporta ao longo de todo o filme fica à dúvida
Depois há muitas subtilezas no filme que faz com que isto não seja propriamente um filme do bem contra o mal, como muitos dos filmes que acabamos. Que eu fiquei surpreendido, eu estava à espera de o jornalista idealista trazer aqui filmes do bom contra o mal, mas afinal foram os senhores advogados, e eu trago aqui um filme que é um bocadinho mais complexo do que isso. Não é bem a luta do bem contra o mal, é um filme que tem muitas leituras, muitas camadas e, acima de tudo, é um excelente filme. Portanto, acho que o Rogério vai gostar deste. E um último, para terminar. É um filme que o Rogério é conhecido pelo seu sentido de humor, que é o My Cousin Vinny, que é um filme também, outro corte filme. É um filme do Jonathan Lynn, que é um dos criadores do Sim Senhor Ministro e do Sim Senhor Primeiro-Ministro. Toda a gente conhece essa sitcom inglesa. E é um filme com o Joe Pesci, que é um ator, e a Marisa Tomei, e passa-se no sul dos Estados Unidos. Tem dois atores secundários extraordinários que fazem o papel de juiz e de procurador. Não vou dizer os nomes que não são conhecidos. E o filme é todo ele, é muito engraçado, muito giro, uma comédia, e termina com um contra-interrogatório da Marisa Tomei a fazer de perita de automóveis. E que é ela que desvenda todo o caso, só por causa, aqui não vou contar o fim do filme, mas só vou dar só uma dica, que é só por causa de marcas de pneus. Então, todo o contra-interrogatório feito à Marisa Tomei. Eu não conheço esse filme. Eu adorava a série, o Yes Minister, Yes Prime Minister. Há muitos Sir Humphreys Applebys aí espalhados pelo mercado. Muitos. Universais. Exatamente, eu conheço bem. É um filme, o primeiro que referiu, que eu acho parecido com um que é também a minha escolha, que é uma coisa que se chama Witness for the Prosecution, que é uma coisa que o Tyrone Power, também uma coisa, acho que é que o Tyrone Power já é muito antiga, em que justamente é uma história também assim rocambolesca, porque há a defesa de um homicida. Depois, estranhamente, a mulher do acusado vai depor, levanta-se o problema de saber se ela pode depor, ela acaba por dizer, inculpa o marido, mas depois arrepende-se. Não é só porque se arrepende. Acaba por simular alguém que escreve umas cartas que acabam por ilibar o marido. Vem-se a perceber que ela que inculpou o marido foi que criou o personagem que manda as cartas e finalmente o marido é absolvido por causa dela e pergunta-se, mas porquê? Porque eu ainda o amo. Mas quando o marido é absolvido, vem uma senhora, agarra-se a ele, diz eu amo-te muito, agora podemos ser felizes, e então a senhora que o absolver mata-o. E ele é um filme que voltas e contravoltas, mas quer dizer, não tem tanta substância, na minha opinião. É um filme da Agatha Christie, ou seja, tem na base um livro da Agatha Christie, que em Portugal se chama Testemunha de Acusação, enfim, em português o filme. Mas vou ver esse, porque eu sou um grande fã dessas séries e, portanto, vou estar atento. Já ficou aqui este filme é giro. Ficou aqui uma boa sugestão já agora, só para dar aqui uma coisa, eu trouxe 2 filmes em que as pessoas são absolvidas. Sim. Dá para ficar a nota. Que o meu amigo, tenta má fama é surpreendente. Há dias em que o meu amigo gosta do filme, mas não gosta do fim. Nada disso, gosto muito do fim. Gosto muito do happy end. O Luís e o Paulo, na próxima semana, vão fazer aqui um balanço de 2025 e olhar para 2026, mas vão deixar aqui alguns votos já para o próximo ano também. Sim, Paulo. Muito rapidamente para o Rogério também fazer os seus votos para 2026. Não, até preciso dos meus votos, mas vou só dizer que o Luís realmente precisava de um livro que lhe faz falta lá na biblioteca, ou então já o leu há muitos anos e esqueceu, são Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, porque é uma obra excepcional do preconceito contra Dmitri, que foi considerado culpado desde o início pelo sistema. E, portanto, a procura não era da prova de que tinha feito ou não feito o facto X. Era, ele fez. Vamos lá encontrar a prova necessária para demonstrar que ele fez, que é como funciona o sistema da justiça penal, muitas vezes em Portugal. Questiona o princípio do indúbio pro réu e o princípio de que lá, no livro, a prova indiciária suplanta a prova direta. E o Rogério, melhor que eu, um bocadinho mais velho, nós vimos o papel que tem desempenhado a prova indiciária na última década. Portanto, eu tinha que dar um ao Luís, que era os Irmãos Karamazov, que já trazia também aqui preparado. Rogério, quer deixar alguns votos para o próximo ano? Na Justiça ou não só? Enfim, deixar o seu critério. Não. Eu posso dar o meu voto, aquilo que o ex-presidente, o Saddam, diria, a mãe de todos os votos. Ou o pai, para não fazermos discriminação. Eu acho, o meu voto para o próximo ano na área da Justiça é que se façam 2 coisas. A primeira, a constatação de que não há um diagnóstico dos problemas da justiça. E depois, que se faça o diagnóstico dos problemas. Porque nós confundimos o diagnóstico com os sintomas.
Nós temos o diagnóstico está feito, os processos atrasam-se, a justiça administrativa atrasa-se muito, os megaprocessos atrasam-se, mas isso não é um diagnóstico. Salvo o devido respeito, se diz assim, dói-me a cabeça, o médico diz, dói-me a cabeça, dói-me uma perna, dói-me um joelho. Não, isso não é um diagnóstico. O diagnóstico é procurar porque é que dói a cabeça, ou porque é que dói a perna, ou porque é que não consigo dormir. E, portanto, o que falta fazer, ao contrário do que toda a gente, ou quase toda a gente diz no espaço público, há aqui uma enorme falta de diagnóstico. Porquê é que isto acontece assim? Bom, e então isso até se poderia fazer com um exercício simples de fazer uma anatomia do mega processo demorado, que entretanto já tivesse chegado ao fim, e ver onde é que estão os seus grandes momentos de pausa. Mas isso já foi feito. Pelo Contexto Superior da Magistratura. Não é bem a mesma não coisa. É bem a mesma coisa, porque ainda por cima... Mas eu posso ajudar nisso tudo se quiser. Não tenho dúvidas nenhumas. Nós vamos ter um estudo multidisciplinar. Em todas as tendências estarão autorizadas a contribuir com todo o denodo. Agora, é preciso saber a causa das coisas, que é, aliás, também o título de um livro humorístico. É preciso saber a causa das coisas. E, efetivamente, nós não sabemos bem a causa das coisas. Portanto, nós combatemos sintomas. É um bocadinho como lá a história da caverna do Platão, não é? Da alegoria da caverna. A gente vê mais ou menos as sombras e não... Eu digo Platão, não digo do Sócrates, que é para o Luís não ficar a pensar que há alguma piada para ele. A questão aqui é a seguinte. É preciso perceber porque é que as coisas estão a funcionar assim. Sim. E em vez de nós termos a mania que conseguimos ter remédios fáceis e simples para problemas graves e complexos, temos de enfrentar o problema para que daqui a 5, 6, 7, 8 anos as coisas estejam melhor ou preferencialmente muito melhor. E que os julgamentos sejam efetivamente momentos para a obtenção da verdade e não sejam expectativa jurídica de condenação. Um julgamento julga, não condena. Pode terminar condenando, pode terminar absolvendo, pode terminar com alguma coisa ali pelo meio, uma suspensão provisória do processo, aí não haverá julgamento, não interessa. Isto é uma tecnicalidade. Portanto, o meu voto é esse, para que efetivamente nós possamos avançar e não apenas falar muito estando sempre no mesmo sítio. Este será o meu voto para o ano de 2026, para além de desejar a toda a gente umas ótimas festas, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Obrigado. E eu, antes de desejar a mesma coisa, só recordar-te, como recordei de uma prenda, de um presente que me surgiu agora. Uma conferência que eu tive a honra de moderar, em que participou, isto numa conferência na Polícia Judiciária, em que participou o Rogério Alves, o Rui Pereira e o Rui Cardoso. Tens um procurador, um professor universitário e um advogado. E nessa conferência, em uma conversa de 40, 50 minutos, eu fiz o guião das perguntas e os três concordaram num conjunto de soluções de reforma do processo penal. Essa gravação devia, hoje por acaso aconselhei ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária que enviasse essa gravação ao Luís Neves para o Ministério da Justiça. Que se fosse ouvida pelos deputados e pelo Poder Legislativo, acho que encontraríamos ali muitas boas ideias. Toda a razão. Ótima sugestão. E já agora fica... mandar a gravação para mim, também gostava de ouvir. Olha, vamos tratar disso. E um Feliz Natal e um bom Ano Novo para todos. Ficam aqui muito boas sugestões para este Natal. Na próxima semana, o Luís e o Paulo vão então fazer esse balanço de 2025 e olhar um bocadinho para 2026. Eu sou o Luís Soares, este programa fica por aqui. Um Feliz Natal, até para a semana. Feliz Natal a todos.